Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você for ver esse vídeo. Hoje aqui é Douglas Domit, falando hoje de Petit Lenormand, de tarô, né, do nosso mundo esotérico, desse mundo místico, né. Hoje o que eu gostaria de falar? Fazer alguns apontamentos, né, falando da questão do passado e do futuro dentro de uma mesa real, tá? Existem muitas teorias, muitas formas de você trabalhar o passado e o futuro numa mesa real. Uma questão que eu acho muito interessante de analisar e que eu percebo alguma dificuldade nos meus alunos, que eu acho interessante a gente falar um pouquinho disso, é a questão do presente, passado e futuro em relação ao consulente. Então, o consulente sai numa coluna, né? Em relação a ele, o que está à esquerda dele no jogo, você olhando para o baralho, né? Seria a sua esquerda, você pôs o baralho de frente para você na mesa, a sua esquerda seria o passado dele. A coluna que o consulente se encontra seria o presente, e a direita dele seria a direita de você olhando seria o futuro, tá? Essa seria a forma mais tradicional da gente falar, digamos assim, de passado, presente e futuro dentro do Lenormand, dentro, claro, da escola europeia. Mas o que a gente percebe num jogo? Que esse presente, que é a coluna onde ele se encontra, ele é influenciado pelas primeiras cartas que falam do passado. É como se aquele passado que você estivesse vendo ali nas primeiras cartas que tocam a linha do presente fosse um passado presente. O que eu quero dizer com passado presente? São fatos que estão já aconteceram ou em vias de acontecer nos últimos dias ou nos próximos dias que estão influenciando o consulente, tá? Então existe essa conexão com essas cartas, tá? Não dá para você dizer que sempre ali vai estar no passado. Não, muitas vezes isso já está acontecendo naqueles dias. Pode acontecer, porque sempre o Lenormand, dentro da escola europeia, nós trabalhamos em pares, né? Você trabalha em contato de duas cartas. E não, na realidade não é contato de duas cartas, na realidade é o contato de todo o contexto. Então essas cartas que estão ali entre a linha do presente, a primeira linha do futuro e a primeira linha do passado, elas se conversam. Existe uma conversa ali. Claro que sempre a carta à direita ela vai descrever a esquerda e vice-versa. Está sempre em cima, vai pesar sobre a de baixo. Isso é uma regra do Lenormand, tá? Mas existe, assim, muitas vezes você pega situações que você fala, mas isso aqui está no passado e está influenciando ele agora. Tá, foi algo que aconteceu há pouco tempo e aquilo ainda está mexendo com a pessoa ainda está lidando com aquilo ali. Ela não está totalmente livre daquele processo que ela acabou de passar, tá? Então isso também conta, tá? Como quase um presente passado, um presente futuro. Quando a gente fala em presente e futuro no tarô, nós estamos falando, né, no Lenormand também, automaticamente, daquele período que a pessoa está vivendo, daqueles dias. Então muitas vezes pode ser 15 dias, um mês até pode entrar esse presente futuro, presente passado. Tá? Essas coisas se tocam, elas se alinham, né, para descrever uma situação. E muitas vezes aquela situação, a carta do passado está descrevendo alguma coisa, está dando detalhe de alguma coisa que está para acontecer. Então não dá para a gente dizer que aquele primeira linhazinha do passado aí é totalmente passado. Existe um entrelaçamento disso, né? A nossa vida é muito assim, né? Coisas que acontecem hoje, que aconteceram há uma semana, ainda não foram resolvidas hoje, ainda estão nos influenciando, né? Você tem lá, sei lá, no teu trabalho, um problema no trabalho, aquele problema no trabalho muitas vezes você não consegue resolver no dia. Você ainda vai seguir em frente, fazer algumas coisas e de repente você consegue resolver daqui 15 dias. Mas daí no jogo vai sair no passado ou no presente? Vai sair naquele momento ali, naquele momento onde essas cartas se tocam, tá? Então é importante a gente entender esse processo dentro do Lenormand, que existe essa questão ali dessas primeiras cartas logo em volta do consulente, elas se tocarem, né? E elas podem estar falando de coisas aí, esse passado, presente e futuro se conversa ali nessas primeiras cartas, né? Desse período de que a gente chama de passado, presente e presente e futuro, tá certo? Claro que isso é um primeiro olhar em termos de falar de tempo no Lenormand. Existem outras coisas que devem ser levadas em consideração, tá? Por exemplo, a gente sabe que o Lenormand, o tempo nele flui de cima para baixo, então tudo que está mais embaixo está mais para o futuro e de trás para frente, da esquerda para a direita. Então, tudo que está à esquerda está mais falando ao passado e tudo que está à direita fala mais para o futuro. Mas isso é uma outra história para se analisar. Existem regras para trabalhar dessa forma também, tá certo?
Boas semanas a todos. Me sigam nas redes, Douglas Domit no Instagram, no YouTube.